Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira revisão, tá certo? Eu preparei essa revisão para vocês com muito carinho e aqui eu selecionei algumas questões, são questões basicamente de equilíbrios químicos, né? Deslocamento de equilíbrio e constante de equilíbrio, para recordar vocês o assunto, ajudar vocês a recordarem a matéria para fazer uma boa prova, tá? No Brasil inteiro, quando você for fazer uma prova de equilíbrio químico, se você assistir essa revisão, você está bem preparado, beleza? Bom, antes da gente começar, deixa eu te falar uma coisa. Aqui eu selecionei 5 questões, tá? E se você quiser essas 5 questões, basta você clicar aqui embaixo no link do Telegram, tá? Vai lá no link do Telegram e faz o download da lista de exercícios escrito assim, ó, revisão segunda série. É de graça, você não paga nada, basta ir lá, fazer o link, fazer o clique e puxar essa lista. Você pode imprimir e ir acompanhando comigo. Eu faço aqui na tela e você vai fazendo as questões na lista que você baixar, beleza? Vamos começar então, sem mais demora? Olha só, então eu começo pela primeira questão, que é uma questão da FUVEST, falando sobre equilíbrio químico. Você vai perceber que nessa lista de exercícios que eu vou resolver com vocês, nessa revisão, eu vou falar muito de uma reação química, que é a reação de síntese da amônia, o famosíssimo processo Haber-Bosch, tá? Por falar nisso, eu tenho aqui no meu canal uma aula só sobre o processo Haber-Bosch. A aula ficou legal, ela relaciona muita coisa de história, fala de guerra, fala de geografia, enfim. Eu vou deixar no final da aula o link aqui em cima para você clicar e ir direto para a aula de processo Haber-Bosch, beleza? Vamos lá para a questão número 1, ela fala o seguinte, ó. Em um funil de separação, esse equipamento aqui, ó, se chama funil de bromo ou funil de separação, né? Então, em um funil de separação, encontram-se em contato volumes iguais de duas soluções. Uma solução aquosa de I2 de concentração 0,1 vezes 10 a menos 3 mols por litro e outra solução de I2 em tetracloreto de concentração 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Então veja que a concentração é a mesma. Essa de baixo aqui, ó, é a solução de iodo em tetracloreto e a de cima é a solução de I2 em água. Até porque o tetracloreto é muito denso, então ele tende a ir para o fundo. Considere o valor da constante de equilíbrio Kc igual a 100. Então, peraí, olha a informação importante que ele deu. A constante de equilíbrio dessa reação é igual a 100. A temperatura do experimento. Para concentrações expressas em mols por litro, né? Assim sendo, o que é correto afirmar a respeito do equilíbrio descrito? Bom, antes da gente ir para as alternativas, vamos dar uma analisada da seguinte situação. Ó. A reação que ele forneceu é essa daqui. I2 dissolvido em água, olha aqui, ó, I2 dissolvido em água, em equilíbrio, com I2 dissolvido em tetracloreto de carbono. É um equilíbrio de solubilidade. O equilíbrio está aqui, ó, I2 dissolvido em água, em equilíbrio com I2 em tetracloreto de carbono. Como você determina a constante de equilíbrio Kc? Ora, Kc é concentração de produtos sobre concentração de reagentes. E ele fala no enunciado da questão que a constante de equilíbrio é igual a 100, beleza? Vamos fazer o seguinte, substitui aqui, olha só, Kc é igual a concentração de produtos, produto é I2 em tetracloreto, então aqui vai ser concentração de I2 em tetracloreto de carbono, sobre a concentração de reagentes. Reagente aqui, ó, é I2 aquoso, então concentração de I2 dissolvido em água, ok? Substituindo os valores, veja, a constante de equilíbrio Kc vai ser, ó, ele falou que a concentração de I2 em solução aquosa vale 0,1 vezes 10 a menos 3. Então, ó, em solução aquosa, 0,1 vezes 10 a menos 3. E em tetracloreto, 1 vezes 10 a menos 3. Então, aqui ficou 1 vezes 10 a menos 3. Eu posso simplesmente aqui, ó, simplificar 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Quanto é que dá 1 dividido por 0,1? Ora, 1 por 0,1 é 10. Então, aqui, ó, Kc deu 10. Tá certo? Opa, tem alguma coisa errada nessa questão. Por que errada? Eu calculei a constante de equilíbrio com os dados que foram fornecidos e eu determinei uma constante de equilíbrio Kc igual a 10. Só que o enunciado da questão nos disse que Kc é igual a 100. Não tinha que dar 100? Então, o que está acontecendo de errado aí?
Você conseguiu descobrir? Conseguiu? Presta atenção. Só faz sentido você calcular uma constante de equilíbrio se o sistema estiver em estado de equilíbrio. Caso a reação não esteja em estado de equilíbrio, ela está em deslocamento. E no instante que ela está em deslocamento, se você fizer o cálculo produto sobre reagentes, esse cálculo não vai dar o valor da constante de equilíbrio, até porque o sistema não está em equilíbrio. Então, quando ele mediu aqui, ó, a concentração de 2 em água e a concentração de 2 em tetracloreto de carbono, eu fiz o cálculo e descobri que esse resultado não deu a constante de equilíbrio, a única conclusão que a gente pode afirmar disso é que o sistema não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou corrigir. Se o sistema não está em equilíbrio, eu não posso chamar esse cálculo de Kc. Como a gente não pode chamar esse valor de Kc, normalmente o nome que a gente dá para ele é QC, assim, ó, QC. Q de quociente, de divisão, né? Então, aqui, ó, QC, aqui. Opa, esqueci de apagar esse pedacinho aqui, ó. Aqui, ó, QC e QC igual a 10. Então, quando você calcula esse quociente QC, se QC for diferente do KC, a reação não está em equilíbrio. Se QC der igual ao KC, a reação está em equilíbrio. Bom, mas vamos lá, tem mais coisa para falar ainda. Você descobriu que essa concentração de produtos sobre reagentes, ó, esse valor QC, que deu 10, está diferente do valor de KC, que é 100, ok? Mas você lembra que toda reação reversível tende ao estado de equilíbrio? Lembra disso? Se ela tende ao estado de equilíbrio, isso significa que esse valor aqui desse quociente que está agora igual a 10 vai chegar ao valor 100. Ele vai tender ao valor 100, porque a reação está em deslocamento. Então, esse QC que é igual a 10 vai se transformar em KC que é igual a 100. Mas como é que você calcula isso? Lembra? Concentração de produtos sobre concentração de reagentes. Ora, para que esse valor que é 10, atinja o valor da constante de equilíbrio que é 100, concorda comigo que ele tem que aumentar? E como é que você aumenta uma divisão? Aumentando o valor de cima e diminuindo o valor de baixo. O valor de cima é a concentração de produtos. Então, a concentração de produtos aqui, ó, ela vai ter que aumentar. Enquanto a concentração de reagentes, ela vai ter que diminuir. Até que a constante, o valor da divisão, né, passe de 10 para 100. Por isso, nesse instante em que essas medidas foram feitas, esse equilíbrio estava se deslocando para o sentido direto da reação. Porque é o sentido direto da reação que aumenta a concentração de 2 em tetracloreto e diminui a concentração em água. Portanto, nesse instante, o sistema está se deslocando nesse sentido, ó, para aumentar a concentração em tetracloreto e diminuir a concentração em água. Vamos para as alternativas? Ele pergunta, assim sendo, o que é correto afirmar a respeito do sistema descrito? Letra A. Se o sistema for atingido, ó, se o sistema for agitado, falei atingido, se o sistema for agitado, o I2 será extraído do tetracloreto pela água. Extraído o tetracloreto pela água é passar daqui para cá. Então isso aí já está errado, né? B. Se o sistema for agitado, o I2 será extraído da água pelo tetracloreto de carbono. Da água pelo tetracloreto de carbono vai sair daqui para cá, né? Cadê? Pela água, até que a concentração de 2 em tetracloreto se iguale a 0. Opa, aqui está o erro, ó. Se ela se igualar a 0, a reação teve 100% de rendimento. Aí não é equilíbrio, então está errado. Se o sistema for agitado, o I2 será extraído da água pelo tetracloreto. Para por aqui. Da água pelo tetracloreto, então ele vai sair daqui para cá. Então está correto. Até que a concentração de I2 em água se iguale a 0. I2 em água igualar a 0? Não pode, porque senão a reação não é reversível, né? Letra C. O mesmo sistema, mesmo se o sistema não for agitado, a concentração de 2 no tetracloreto tenderá a aumentar, sim, porque vai deslocar daqui para cá, ó, então vai aumentar em tetracloreto. E a de 2 em água tenderá a diminuir, sim, porque vai sair da água, até que se atinja um estado de equilíbrio. Opa, isso aqui está tudo
verdadeiro. Está tudo corretinho, já achou a resposta letra C. Deixa eu ver o que está errado na letra D. Ó. Mesmo se o sistema não for agitado, a concentração de 2 na água tenderá a aumentar. Não, ele vai sair da água para o tetracloreto, então em água vai diminuir. Quer o sistema seja agitado ou não, ele já se encontra em equilíbrio. Ele não está em equilíbrio, a gente acabou de ver isso. Então, confirmando para essa questão, resposta letra C. Questão da FUVEST. Essa questão é igualzinho uma questão que caiu na UFO, já há muito tempo atrás, que também falava desse mesmo equilíbrio de 2 em água e 2 em tetracloreto de carbono. Beleza? Vamos lá para a questão número 2? Olha só. A questão número 2, vamos lá, cadê o enunciado dela? Opa, apareceu. Aí, ó. No laboratório, uma quantidade de amônia foi produzida da reação do gás hidrogênio com o gás nitrogênio a uma temperatura específica e constante num reator de 1 litro de volume. Olha a reação aqui, ó. N2 gasoso mais 3H2 gasoso produzindo 2 mols de amônia. Esse é que é o famoso processo Haber-Bosch. Haber-Bosch, né? Importantíssimo. Você vai perceber que quando você estiver resolvendo questões sobre equilíbrio químico, a maioria das questões envolve essa reação, porque esse processo realmente é muito importante. Depois eu vou deixar o link aqui para você assistir a aula de processo Haber. Olha o que ele fala no enunciado. Ó. A mistura de 1 mol de N2 e 3 mols de H2 gerou 30% de rendimento percentual na formação do produto. Letra A. Calcule a massa de amônia produzida. Letra B. Calcule o valor da constante de equilíbrio Kc dessa reação. Beleza, vamos lá para a resolução. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu não tenho as concentrações no estado de equilíbrio, eu preciso fazer o acompanhamento da reação do início até o instante que ela alcança o estado de equilíbrio. Então a reação aqui é a seguinte, ó. N2 gasoso mais 3H2 gasoso que reage produzindo 2 mols de amônia, 2NH3 gasoso. Lembra dessa tabelinha? Aqui, ó, início, quanto reage, quanto forma e as concentrações no estado de equilíbrio. Ele fala aqui no início, ó, 1 mol de N2, então você tem aqui 1 mol de N2, 3 mols de H2, 3 mols de H2. Lembra? Como o recipiente tem volume de 1 litro, é 1 mol em 1 litro. Então eu posso falar 1 mol por litro. E aqui 3 mols por litro. No início eu não tenho nada de amônia. Aí ele fala o seguinte, ó. A mistura de 1 mol de N2 com 3 de H2 gerou 30% de rendimento percentual na formação do produto. Então significa que 30% desses reagentes foram consumidos para formar produto, certo? Se 30% foi consumido, essa porcentagem a gente chama de grau de equilíbrio. Grau de equilíbrio você pode determinar assim, ó, a quantidade que reagiu do início até a reação atingir o estado de equilíbrio, sobre a quantidade inicial do reagente, né? Você pode escolher um dos reagentes aí, ou N2 ou H2, tanto faz. Vamos escolher, por exemplo, o N2. Então esse grau de equilíbrio, que é 30%, ou seja, 0,30, é igual a número de mols que reagiu, que é o que eu quero descobrir, sobre o inicial, que é 1 mol por litro. Portanto, significa que reage ou reagiu quanto? 1 vezes 0,30, 0,30 mols. Mols por litro, né? Então, olha só, eu vou colocar de preto aqui para completar a tabela agora. Então, pelo grau de equilíbrio aqui, nós acabamos de descobrir que foi consumido, ou seja, que reagiu de N2, 0,30 mols por litro. Como a equação está balanceada, os coeficientes estequiométricos são 1 para N2, 3 para o H2 e 2 para a amônia, quanto vai ser consumido de H2? Ora, 1 consome 3, 0,30 consome quanto? X, vai dar 3 vezes, então vai ser consumido 0,9 mols por litro de H2. E quanto vai ser produzido de amônia? Ora, pela estequiometria, olha aqui, ó, 1 mol produz 2, então 0,30 vai produzir X. Esse X vai dar o dobro, 0,6. Então foi produzido 0,6 mols por litro de amônia. No estado de equilíbrio, quanto vai sobrar de N2? 1 menos 0,3 mols, né? Ou seja, isso aqui vai dar
0,70 mols por litro. 3 tira 0,9 vai dar 2,1 mols por litro de H2. Nada mais 0,6, 0,6 mols por litro de amônia, né? Letra A, ele perguntou, calcule a massa de amônia produzida. Ora, então para responder a letra A agora, eu vou colocar aqui na frente, ó, ficou simples. Por quê? A massa de amônia, primeiro calcula a massa molar da amônia, NH3. Ora, nitrogênio na tabela periódica é 14, mais 3 dá 17 gramas por mol, né? Então a massa molar aqui é 17 gramas por mol. Portanto, a massa de amônia vai ser o número de mols dela, que é 0,6 mols que foi produzido, vezes 17 gramas por mol, né? Posso simplificar aqui, ó, mol com mol, a massa vai sair em gramas, né? Aí, ó, 0,6 vezes 17 dá uma massa de 10,2 gramas de amônia. Então está respondida a letra A. Letra A é relativamente simples, né? 10,2 gramas de amônia. Na letra B, ele pede para você determinar o valor da constante de equilíbrio Kc para essa reação. Ora, como é que se determina Kc? Kc é concentração de produtos sob concentração de reagentes no estado de equilíbrio. Lembra, só faz sentido você calcular constante de equilíbrio se o sistema estiver em equilíbrio. Nesse caso ele está, mas eu falei isso para você lembrar da questão número 1, a questão passada. Portanto, ó, a expressão matemática da constante de equilíbrio fica assim. Concentração de produtos, concentração de amônia elevada ao quadrado sobre a concentração de N2 elevada a 1 vezes a concentração de H2 elevada ao cubo, certo? Então, substituindo aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, Kc é igual a concentração de amônia é 0,6, isso é 6 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Sobre concentração de N2, lá no sistema, 0,7 mols por litro. Então, aqui é 7 vezes 10 a menos 1. Coloca sempre em potência, é mais fácil de fazer. Concentração de H2, 2,1. Então, aqui vai ficar 2,1 elevado a quanto? Elevado ao cubo. Certo? Então, essa constante de equilíbrio Kc aí vai ficar assim, ó. 6 ao quadrado dá 36. 6 vezes 6, 36. Vezes 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Aqui embaixo, 7 vezes 10 a menos 1, ó. 7 vezes 10 a menos 1, vezes 2,1 elevado ao cubo. Quanto é que dá 2,1 elevado ao cubo? Deixa eu fazer essa conta aqui, ó. 2,1 elevado ao cubo. Opa, sumiu a calculadora aqui. Ó, 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1. Isso aí deu 9,26. Então, aqui deu 9,26. Portanto, esse cálculo aqui, ó, vai dar 36 vezes 10 a menos 2, dividido por 0,7, né? 7 vezes 10 a menos 1 é 0,7. 0,7 vezes 9,26. Fazendo esse cálculo, essa constante de equilíbrio vai dar 0,55. Então, aqui nós já temos o resultado da constante de equilíbrio para essa reação de síntese da amônia. Então, se você não tiver as concentrações de cada substância no estado de equilíbrio, você precisa fazer essa tabelinha para que você consiga fazer o acompanhamento da reação do início até ela atingir o equilíbrio. Aí você consegue calcular Kc. É muito comum questões desse tipo, beleza? Vamos lá para a questão número 3, ó. A questão número 3, ela, se eu não me engano, também vai falar do processo Haber-Bosch, a síntese da amônia. Estou falando para vocês que isso é importante. Olha aqui, ó. Enunciado. No processo Haber-Bosch, a amônia é obtida passando-se uma mistura de nitrogênio e hidrogênio gasoso, ambos no estado gasoso, né, através de uma câmara de catalisadores, quando ocorre a reação. Então, está aqui a reação de síntese da amônia. Considerando a temperatura constante, a ordem de grandeza do valor da pressão aplicada ao sistema
que deverá propiciar uma maior produção de amônia é... Bom, vamos lá. Para você ter uma maior produção de amônia, veja, como a amônia é produto, você vai ter que provocar o deslocamento desse equilíbrio para o sentido direto da reação, certo? Eu vou copiar a reação aqui de novo para facilitar a gente fazer. Ó. N2 gasoso mais 3H2 gasoso que reage produzindo 2 mols de amônia gasosa, né? Pessoal, presta atenção aqui, ó. Falando de deslocamento de equilíbrio, como aqui é 1 mol de N2 e aqui são 3 mols de H2, nós temos nos reagentes 4 mols de gases. Genericamente eu chamo isso de 4 volumes. Já que nos produtos, ó, eu só tenho 2 mols de gases sendo produzidos, ou seja, eu tenho 2 volumes. O que acontece? Quando você aumenta a pressão sobre um sistema em fase gasosa, olha aqui para mim, ó, aumentar a pressão é comprimir o sistema. Você desloca o equilíbrio para o sentido onde as moléculas ocupam menor volume. Como menor volume é aqui nos produtos, para essa reação, aumentar a pressão desloca o equilíbrio para o sentido direto. Já a diminuição da pressão vai deslocar o equilíbrio para o sentido inverso da reação. Como ele quer, ó, a ordem de grandeza do valor da pressão aplicada ao sistema que deverá propiciar uma maior produção de amônia. Para você produzir mais amônia, você precisa aumentar a pressão para que o equilíbrio se desloque no sentido direto da reação. E quanto maior a pressão, mais desloca o equilíbrio no sentido de produção de amônia. Ele colocou aqui, ó, ordem de 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, 10 a 1 e 10 a 2. Qual dessas pressões é a maior? Porque a maior pressão produz mais amônia. Não está na letra E, na ordem de 10 ao quadrado? Então aqui, ó, eu tenho a resposta dessa questão, certo? Só uma informaçãozinha a mais aqui, ó. Você lembra a relação entre Kc e Kp para uma reação? Vou colocar aqui, ó. Kc não, começa por Kp aqui, ó. Relação entre Kc e Kp. Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Quem é esse ΔN para a reação? É a variação do número de mols na equação balanceada. No caso da síntese da amônia no processo Haber-Bosch, olha só, número de mols de produto é 2, então ΔN vai ser 2, produtos menos reagentes, né? Final menos inicial, 2 menos reagentes. Como aqui é 1 e aqui é 3, a soma deu 4, 2 menos 4. Portanto, esse ΔN para essa reação processo Haber-Bosch é menos 2. Então, olha só, se perguntar para você qual a relação entre Kc e Kp para essa reação, olha aqui, ó, Kp é igual a Kc vezes RT elevado a menos 2. Menos 2. RT elevado a menos 2 é o mesmo que isso aqui, ó. Kp é igual a Kc sobre RT ao quadrado. Então, veja, essa aqui é a relação matemática entre a constante de equilíbrio Kp e a constante de equilíbrio Kc para essa reação, até porque é uma reação em fase gasosa. Tudo bem? Vamos lá para a questão número 4. Ó. Na questão número 4, beleza, chegou o enunciado aí para vocês, mais uma vez, falando sobre processo Haber-Bosch, importante. Ó, considere o equilíbrio abaixo que representa a síntese industrial da amônia, processo Haber. Para aumentar o rendimento da reação, então o que ele quer fazer? Ele quer aumentar o rendimento da reação, né? Basta deslocar o equilíbrio para a direita, ou seja, para aumentar o rendimento, você desloca o equilíbrio para o sentido direto da reação. Um aluno propôs os seguintes procedimentos para que isso ocorra. Aí ele tem 4 procedimentos. O que ele quer saber? O deslocamento do equilíbrio para a direita ocorre com os procedimentos descritos. Tá, então ele quer saber qual procedimento realmente vai deslocar o equilíbrio para a direita. Vamos ver um por um? Bom, antes, lá na reação, ó, o ΔH da reação é negativo. Quer dizer que a reação direta é exotérmica e a inversa é endotérmica. Além disso, ó, 1 mol de H2, 3 mols de H2, 4 mols de gases, isso indica 4 volumes.
Nos produtos, 2 mols de amônia, 2 mols de gás, isso indica 2 volumes, né? No item 1, ele fala o seguinte, aumento da temperatura sob pressão constante. Quando você aumenta a temperatura sobre uma reação em equilíbrio, você desloca o equilíbrio para qual sentido? Para o sentido que consome calor, ou seja, para o sentido endotérmico da reação. No caso desse processo Haber-Bosch, o sentido endotérmico é o sentido inverso da reação. Então isso aí vai aumentar a produção de amônia? Não, isso aqui está falso. 2. Aumento da pressão sob temperatura constante. Ora, quando você aumenta a pressão sobre o sistema, você desloca o equilíbrio para o sentido de menor volume gasoso. E no caso desse equilíbrio, 2 volumes de gases nos produtos, 4 de gases nos reagentes. Produtos é menor volume gasoso, então o deslocamento será para o sentido direto e só aumenta a produção de amônia. O item 2 é resposta, né? Depois, 3. A adição de mais catalisador ao sistema reacional. Presta atenção aqui, ó. Já falei para vocês, catalisador não desloca nenhum equilíbrio, né? 4. Remoção da amônia à medida que for sendo formada. Vamos lá. Se você remove a amônia, você está diminuindo a concentração de amônia no sistema em equilíbrio, certo? Por Le Chatelier, quando você reduz a concentração, diminui a concentração de alguém, o equilíbrio se desloca no sentido de produção dessa substância, ou seja, produção de amônia. E como a amônia é produto, o equilíbrio vai ser deslocado para o sentido direto. Então, sim, vai deslocar o equilíbrio para a direita. Portanto, os procedimentos corretos são o 2 e o 4, né? 2 e 4, somente 2 e 4 está aqui, ó, na respostinha da letra A. Beleza? Então, mais uma questão falando de síntese da amônia. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, ó. Se você chegou atrasado, eu já disse antes que aqui eu tenho esse material, essas questões, eu tenho numa lista de exercícios que você pode baixar de graça. É só você clicar aqui embaixo no link do Telegram. Vai lá e procura a lista assim, ó. Revisão, segunda série, tá em PDF. Baixa ela, imprime e você pode acompanhar comigo aqui. Outra coisa também que eu quero te pedir, presta atenção, ó. Se eu tô te ajudando, se você tá gostando, se você tá aprendendo, se tá revisando a matéria para você sair bem na sua prova, faz uma coisa, dá um like aqui, clica no joinha, ativa o sininho, inscreve no canal, porque sempre que eu postar algum vídeo para você, para te ajudar, você vai ficar sabendo e aí você vai ter acesso rápido. Eu procuro sempre colocar os conteúdos que eu estou publicando aqui, mais ou menos no mesmo ritmo que você está aí na sua escola. Eu sei mais ou menos qual é o conteúdo que você provavelmente deve estar estudando, porque não tem tanta diferença de uma escola para outra, né? E aí você vai acompanhando e assim eu vou ajudando você a ter um melhor desempenho em química aí na sua escola, certinho? Vamos lá para a nossa última questão? Na nossa última questão, olha só, cadê a questão número 5? Tá chegando. Pronto, prontinho. Questão número 5 diz aí o seguinte, ó, uma questão que não é sobre processo Haber-Bosch. Em um sistema fechado, considere a seguinte reação química em equilíbrio e analise as proposições. Ó, veja que nessa reação existe uma informação importante que você precisa se atentar. O óxido de ferro é sólido. O ferro também é sólido. Porém, aqui, ó, o monóxido de carbono é gasoso e o dióxido de carbono é gasoso. Antes de ir para as alternativas, deixa eu só te explicar uma coisa. Esse é um equilíbrio heterogêneo. Se for para você calcular a constante de equilíbrio aqui, como é que se calcula a constante de equilíbrio? Concentração de produtos sobre concentração de reagentes. As substâncias sólidas não entram nessa expressão, tá certo? Portanto, Kc vai ficar assim, ó, concentração de CO2 elevado a 1 sobre a concentração de monóxido de carbono elevado a 1 também, tá certo? Então fique esperto porque substâncias sólidas não estarão presentes na expressão da constante de equilíbrio. Quando eu falo da teoria, eu explico tudinho por que isso acontece. Então vamos lá para o enunciado da questão, continuando, olha o que ele fala, ó. Analise a alternativa correta. Então vamos ver um por um qual alternativa é correta. Aumentando a concentração do monóxido de carbono,
o equilíbrio se desloca para a direita. Vamos ver? Olha aqui, ó. Se você aumenta a concentração do monóxido de carbono, por lei Chatelier, o equilíbrio vai querer consumir o monóxido de carbono acrescentado. A reação que consome é a direta, ou seja, direita, item 1 está verdadeiro, beleza? Bom, então, item 1, você já sabe que é a resposta. Vou até circular ele aqui, ó. Tá. Item 2. Aumentando a concentração de CO, o equilíbrio não é alterado. Bom, uma exclui a outra, concorda? São alternativas mutuamente excludentes. Isso aqui está errado. Muita atenção com isso, tá? Terceiro, retirando CO, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Então, peraí, deixa eu apagar lá onde eu fiz para a gente fazer. Ó. Retirando CO. Se você retira CO, você está diminuindo a concentração do monóxido de carbono. Por lei Chatelier, quando você retira uma substância, o equilíbrio se desloca no sentido de repor a substância que você tirou. A reação que repõe CO é a reação inversa. Então, retirando CO, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Isso aqui está verdadeiro. Então, esse item 3 também é resposta, né? Depois, 4. A adição de CO2, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Deixa eu apagar lá para a gente fazer, ó. Então, ele vai adicionar agora CO2. Quando você adiciona CO2, por lei Chatelier, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir o CO2, que é a reação inversa, ou seja, para a esquerda. Isso aí está verdadeiro. O item 4 também é a resposta. 5. A adição de uma substância desloca o equilíbrio no sentido que irá consumi-la. Bom, isso aí é verdadeiro. O próprio princípio de lei Chatelier nos garante isso. Então, 4 já está na resposta. 5. O equilíbrio só se desloca no sentido da formação dos produtos. Não, só se desloca não. Depende do que você está fazendo com ele. Nesse caso, está errado, né? Então, é correto a 1, a 3, a 4 e a 5. 1, 3, 4... Não, está aqui. 1, 3, 4 e 5 achamos, ó. Resposta está aqui na letra D. Beleza? Meninos, então aqui eu encerro essa nossa revisão. Eu tinha escolhido 5 questões, falei para vocês. Vou deixar aqui o link da aula do processo Haber-Bosch. Assiste, é uma aula importante, é um assunto importante. Tanto para a sua prova, quanto para vestibulares, Enem, esse tipo de coisa. Então, assiste, aproveita. Foi feito com muito carinho essa aula para vocês. E se você tiver gostado, se você tiver muito like aqui, quando tiver mais provas, eu publico mais aulas de revisão para vocês. Abraço, muito obrigado pela presença e, esqueci de uma coisa. Boa prova. Tchau, tchau.